Boa tarde. Com muito prazer, estou aqui mais uma vez no canal para falar sobre a santa e bendita palavra de Deus. Nesse instante quero te convidar para irmos às Sagradas Escrituras, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, também no versículo 16. Está escrito assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Que Deus abençoe a leitura da sua santa e bendita palavra. A partir desse versículo nós vamos iniciar a nossa meditação. Estarei falando um pouco sobre esse ponto tão importante. Posso dizer que é o ponto mais importante das Sagradas Escrituras para a carreira cristã, pois trata-se do primeiro passo, o batismo verdadeiro, o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Sem esse primeiro passo, não tem como dar o segundo, o terceiro passo e assim sucessivamente. Então, todos os demais passos na caminhada cristã dependem deste primeiro passo. E muitas pessoas, muitas ovelhas do Senhor, estão aguardando simplesmente a pregação do Evangelho, a exposição da palavra de Deus, para tomarem posicionamento pela palavra. O arrebatamento, o rapto da igreja está à mão. E apenas faltam algumas pessoas se posicionarem. E então aqui está a oportunidade. O Evangelho sendo colocado na íntegra. Prometi ser fiel a esta palavra, fiel à Bíblia Sagrada. Tenho orado, tenho me dedicado, buscado a Deus e tenho encontrado graça diante de Deus. Estou aqui então mais uma vez para juntos considerarmos um pouco aqui sobre esses assuntos. Claro, esse assunto não se esgota aqui. É muito amplo, é muito profundo, mas não é pelo muito falar. Certa vez, no dia do Pentecostes, o apóstolo Pedro também ele pregou um sermão de aproximadamente uns 15 minutos. E foi o suficiente para que as almas eleitas, predestinadas, ficassem compungidas em seu coração e lançasse a pergunta para Pedro e para os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E aí vem a resposta: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito, ou a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Bem, vamos então. Eu quero também, depois de ler algumas escrituras e considerá-las aqui junto com você, quero também trazer alguns parágrafos da mensagem Deus sendo mal entendido. Tradução da palavra original. É a que eu disponho aqui no momento. E este sermão do profeta foi pregado no Tabernáculo Brana. E então é ensinamento sólido que o profeta trouxe para nós. E quando eu estiver lendo esta mensagem, você fique atento, aguarde, já vamos chegar nos parágrafos aqui, onde o profeta vai falar sobre a idade. Porque muitas pessoas têm perguntas: qual a idade mínima para que alguém peça o batismo, para que alguém seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo? Então o profeta vai falar aqui. Essa é uma mensagem de perguntas e respostas. E então, numa das perguntas foi-lhe dirigida esta questão. E o profeta responde. Estaremos lendo também daqui a pouco. Mas vamos então, o nosso tema para esta meditação é: quem crer e for batizado será salvo. Marcos capítulo 16, versículo 16. Agora sabemos que quem não crer e não for batizado, nós sabemos o que aguarda. Vamos prosseguir aqui nas Sagradas Escrituras. Primeiramente, partindo desta escritura de Marcos 16, verso 16, vamos analisar primeiramente esse versículo aqui. Quem crer e for batizado. Bem, nós temos aqui a ação de crer. Então, primeiramente, a largada, o start, para dar partida na carreira cristã, no início da caminhada cristã, é crer. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Primeiramente, parte de crer. E logo a seguir, essa fé é confirmada através da confissão pública do batismo nas águas no nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
Então a regra é esta: crer e ser batizado. Você diz, mas e o ladrão que estava crucificado à direita de Jesus não foi batizado? Ele creu. Ele apenas creu. Ele somente não foi batizado. Mas o profeta Imombrana, ele fala que com você pode ser que não seja igual como foi com aquele ladrão da direita. Então, não fique pensando que você pode adiar, pode deixar para amanhã, ou nem mesmo precisa ser batizado. Não é assim. Então, se você crê, você deve seguir com a ação de ser batizado. Vamos então para outras escrituras. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então veja, quem crê é salvo, mas quem não crê não é que vai ser condenado, já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 18. Agora vejamos uma escritura em Atos capítulo 2, uma sequência de versículos. Primeiramente o versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Sim, eu já havia até mencionado essa escritura, essa passagem. Atos capítulo 2, versos 37 e 38. Agora vejamos no versículo 41. Atos 2, 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, você veja que você que ainda não foi batizado, que ainda não foi batizada no nome do Senhor Jesus Cristo, então, e você é uma eleita, é uma ovelha do aprisco do Senhor Jesus Cristo, nenhuma ovelha tomará posição sem antes passar por este primeiro passo. Então, para que você entre na fileira, dando o primeiro passo e assim passando a participar do pão e do vinho, né, da Santa Ceia do Senhor, do lava-pés e somando com os eleitos e as eleitas de Deus, universalmente falando, em todo o planeta Terra. Então você depende também de dar este primeiro passo. Esta pode ser a sua oportunidade, ou é a sua oportunidade de se posicionar. Bem, a Bíblia diz: como ouvirão se não há quem pregue? Então, aqui está sendo o evangelho pregado. Bem, vejamos agora em Atos capítulo 8. Assim, o que eu quero dizer aqui de antemão, que você não é a única pessoa que estará se posicionando para ser batizada ou batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Escrituristicamente, claro, não vou esgotar as escrituras, não tenho essa pretensão e nem condições, mas eu vou percorrer com você algumas das passagens bíblicas e nós vamos ver aqui uma fartura de pessoas que antes de mim, antes de você, já se posicionaram assim e estão apenas aguardando o momento para nós nos juntarmos com essas pessoas e assim subirmos juntos em uma transformação de corpos, subimos juntos para encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. Atos capítulo 8, do versículo 36 ao 38, diz assim: e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Atos capítulo 8, versos 36, 37 e 38. Bem, então vimos aqui este ato batismal, né? Foi simples assim, mas claro, partiu da fé, né? Agora vamos ver em Atos capítulo 10, verso 47, esta passagem que diz: respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água? Ou recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor.
Atos capítulo 10, versos 47 e 48. Então veja bem como que as pessoas que vão recebendo a luz do Evangelho e vão se identificando, porque ninguém que não é eleito, que não é predestinado ou predestinada, toma esse tipo de posicionamento. Alguns que por alguma emoção acabam até, ou por algum interesse, às vezes até interesses particulares, acabam descendo as águas batismais sem crer, sem ter a verdadeira fé. Pode ver que essas pessoas não dão fruto, elas não prosperam na fé. Na primeira oportunidade, elas já voltam atrás, voltam para o mundo, voltam para os prazeres carnais e assim sucessivamente. Mas não é assim com o eleito e a eleita de Deus. O eleito de Deus sente uma atração pela palavra e por obedecer a palavra. Tem uma ansiedade em obedecer a palavra de Deus, só não sabe como. Então, assim que o evangelho é colocado diante dessa pessoa, ela toma a posição e começa a caminhada e para a produção dos frutos, que é inerentes à vida cristã. Atos capítulo 18, versículo 8, nos diz assim: E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Atos 18, verso 8. Então veja aqui uma família toda, que maravilha. Deus tinha uma família preparada, eleita, predestinada pelo decreto divino. Apenas faltava o contato com a palavra de Deus. Então quando fechou o contato, funcionou. O magnetismo da palavra de Deus energizou o espírito de Crispo. E veja bem que ele era um principal da sinagoga, como se fosse um ancião, um pastor ou responsável por uma congregação. E ele creu em toda a sua casa. Que maravilha, né? Vamos prosseguir. Agora em Atos capítulo 19, versículo 5, diz assim: E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor, ou em nome do Senhor Jesus. Veja que é os que ouviram, não apenas os que escutaram com os ouvidos carnais. Quantas vezes a palavra é pregada e todos que estão ao redor escutam o som, mas nem todos ouvem com espíritos ou com ouvidos espirituais. Então, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E eu não tenho tempo para, não é o propósito também desse vídeo, adentrar tanto aqui, mas esse caso de Atos 19, verso 5, é um caso de rebatismo, que na verdade não é um rebatismo, é um só batismo. No final dessa exposição da palavra de hoje, no final deste vídeo, você vai ver que existe um só batismo, não existem 2, 3 ou opções de batismos. Mas na época de Atos, capítulo 19, verso 5, o batismo de João, que havia sido utilizado na época de João, o Batista, então muitas pessoas estavam ainda com o batismo de João. Não quero dizer que aquele batismo tornou-se obsoleto. Ele foi vigente para a sua época, até que Jesus entrasse em cena, trazendo o batismo com fogo, o batismo com o Espírito Santo. Mas também o batismo nas águas sofreu uma evolução, um aperfeiçoamento, porque nos dias de João o Batista, ele apenas batizava as pessoas, dizendo a elas que se arrependessem e crescem no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Mas quando Jesus instituiu o batismo, em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, também em São Marcos capítulo 16, a partir do versículo 16, nós encontramos que então Jesus exigiu que se pronunciasse o nome. Então, nos dias de João, não se pronunciava nome algum ao ser batizado. Mas, a partir do batismo de Jesus, então passou o batismo instituído por Jesus. Então, ele mandou que batizasse no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que traduzido, isso revelado, é Senhor Jesus Cristo. Bem, sim, e na congregação de Atos, capítulo 19, verso 5, uma congregação de batistas, de pessoas que haviam sido batizadas no batismo de João. Não tenho tempo agora para ler tudo isso com você, mas tome Atos 19, capítulo 19, do verso 1 ao 5, leia todo esse pequeno trecho e você então verá sobre o assunto que estou falando aqui.
Agora vamos para Gálatas capítulo 3, versículo 27, onde diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então, uma forma de revestimento, uma forma de ficar blindado. Então, se revestindo de Cristo. Quando você então crê e recebe o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agora ver uma outra escritura. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. Diz assim: que também como uma verdadeira figura agora vos salva, batismo. Deixa eu ler novamente esse trecho. Que também como uma verdadeira figura agora vos salva, batismo. Não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro 3, verso 21. Então começa já a mostrar essa novidade que você passa a ter, né? Passa a ter novidade de vida, passa a ter o revestimento do Cristo em você. Bem, vamos agora para Romanos capítulo 6, versículo 4, diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6, verso 4. Veja que o batismo passa a ser um símbolo de morte, sepultamento e ressurreição. Com Jesus Cristo isso aconteceu literalmente. Conosco isso acontece no âmbito do mundo espiritual, na esfera espiritual. Então, você não sepulta um cadáver apenas com um punhadinho de terra sobre ele. Ele é totalmente coberto. Então, o batismo deve ser por imersão nas águas. Então, já que significa morte, sepultamento e ressurreição, no ato batismal, então, o sepultamento, então a pessoa tem que ser submergida ou imergida nas águas completamente, e assim tirada para fora. Isso é a confissão pública através do ato batismal. Em Colossenses capítulo 2, verso 12, diz assim: sepultados com ele no batismo. Veja que não tem necessidade de interpretação acerca do batismo e nem acerca de nenhuma doutrina das Sagradas Escrituras. Está tudo revelado na Bíblia. Sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Que maravilhosa escritura de Colossenses 2, verso 12. Então, morte, sepultamento e ressurreição por fé. Agora em Efésios capítulo 4, verso 5, eu estava com muita vontade de chegar nessa escritura aqui, ó. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então mesmo o batismo de João não ficou divergindo ou não ficou competindo com o batismo instituído por Jesus Cristo. Então não ficaram valendo ou vigentes dois batismos ao mesmo tempo. Tanto é que em Atos 19, do verso 1 ao 5, que eu recomendei, e recomendo você tomar nota de todas essas escrituras. Bom mesmo é você ir vendo, assistindo este vídeo e tomando notas das escrituras e depois percorrer estudando todas elas calmamente, meditando, e assim o Espírito Santo vai te falando nas profundidades destas Sagradas Escrituras. Bem, então um só Senhor, uma só fé, um só batismo, encerra o assunto de ficar pensando, cogitando. Será que não tem batismo alternativo? Será que eu não posso usar o batismo A, batismo B, C ou D ou E? Não. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Graças a Deus por isso. Bem, já que é dessa forma, vamos prosseguir um pouquinho mais aqui. Em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, eu já mencionei no início, mas não li, Jesus diz assim: portanto, ide, e ensinai todas as nações, batizando-as, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aqui tem a sugestão para 3 pessoas distintas, mas deixa eu ler o verso 20, e aí então nós vamos
discorrer um pouquinho sobre este assunto. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Bem, Mateus 28, 19 e 20. Jesus diz aqui para batizar no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Você vai ver que apesar de ter 3 títulos, mas Jesus usou o singular e não o plural. Era uma oportunidade, ou é uma oportunidade, para Jesus ter dito, batizando-as nos nomes, ou isso, nos nomes, no plural, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Jesus disse, batizando-as em nome, sem S no final. Então, singular. Então, Pai, Filho, Espírito Santo é uma só pessoa, não são 3 pessoas. Também não tenho tempo para entrar agora. Também não foge ao propósito deste vídeo. Haverá vídeos apropriados, específicos, e há pregadores, fartura de pregadores, pregando sobre também a unidade de Deus. Bem, mas então Pai, Filho e Espírito Santo, para começar, não são nomes, são títulos, são adjetivos, são qualidades de quem é Pai, de quem é Filho, de quem é Espírito. Tudo isso reúne em uma só pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Não se apresse, aguarde. Nós já vamos chegar lá e você verá as próprias Escrituras, as Sagradas Letras, registrando esse assunto. Mas só, não tem como, deixa eu falar isso rapidinho aqui para você. Volta em Mateus capítulo 1, a partir do verso 18, e leia. Eu não tenho tempo de ler agora com você, mas eu vou dar aqui só o start, só a largada para você. Lá está dizendo assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Ok, até aqui você já pode começar a descobrir a paternidade do Senhor Jesus Cristo. Maria estava concebida do Espírito Santo. E daquele de quem a mulher concebe, esse ou aquele é o pai da criança. Maria concebeu do Espírito Santo. Então, quem é o pai de Jesus? O Espírito Santo. Então, Deus, o Altíssimo, é o Espírito Santo, que é invisível. Esse é o pai de Jesus. E mais tarde, nós veremos aqui, mais tarde assim, dentro daqui poucos minutos, nós estaremos vendo, passando escrituristicamente sobre esses assuntos. Vamos em frente, então. Nas cartas de João, 1 João capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Outra oportunidade de falarmos sobre 3 pessoas distintas. Mas o dogma da Santíssima Trindade é uma criação da imaginação humana. Foi fundado, foi criado no Concílio de Nicéia no ano 325 d.C., sob Constantino, o imperador romano, e diversas autoridades eclesiais ou eclesiásticas que estavam ali na época e endossaram, assinaram embaixo, concordando com a ideia de Constantino. Mas isso não é doutrina escriturística cristã, é uma distorção. Você pode buscar sobre este assunto e você vai encontrar com certeza, até mesmo na história da igreja. Bem, então, e estes 3 são um. Aqui não diz que esses 3 são 3. Esses 3 são um. Ainda na primeira carta de João, capítulo 5, o verso 8 agora diz assim: e 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. O Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam em um. Bem, você pensa assim, mas ainda não fiquei bem esclarecido. Dá mais um tempinho, vamos seguindo adiante. Agora no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, diz assim: eu e o Pai somos um. Então, Jesus dizendo, eu, Jesus, e o Pai, o Espírito Santo, somos um. Eu, Jesus, corpo. E o Pai, Espírito. Então, a unidade do Pai com o Filho. Você olha para Jesus e você vê ambos. Vê o Filho e vê também o Pai. Se ficasse só nas minhas palavras, eu já aconselharia você a não tomar isso como verdade. Você tem todo o direito e deve duvidar do homem.
mas você deve crer na palavra de Deus. Vamos para João capítulo 14? Evangelho segundo João capítulo 14, verso 10 diz assim: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ponto de interrogação. Vou ler essa frase de novo. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Você também que me ouve nesse instante. Será que você não crê que Jesus está no Pai e o Pai está em Jesus? Prosseguindo dentro do versículo. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Muito bem. João capítulo 14, verso 10, esclareceu ainda muito mais sobre essa questão do Pai e o Filho ocuparem o mesmo corpo, o mesmo substrato material, o corpo do Senhor Jesus Cristo. É a habitação de Deus. Bem, chegando até aqui, claro, eu disse, não esgota aqui o assunto, mas eu vou encerrar aqui a parte escriturística, vou apenas parar, colocar reticências, ou vírgula pelo menos, e o assunto continua. O Espírito Santo pode te trazer uma amplitude tão grande dentro desse assunto, que você vai passar horas, dias, tempos, meditando nesse assunto. Claro, não pela falta de escritura aqui, mas para remir o tempo. Agora eu quero trazer alguns parágrafos da mensagem. Parágrafo 30 até o 35 é um pequeno trecho da mensagem que eu já mostrei no início, só mostrar novamente. Mensagem Deus sendo mal entendido. Não sei se dá para você ler aí o título. Esse meu livreto está bastante grifado, né? Eu leio marcando e assim sucessivamente. Mas neste sermão, que foi traduzido e distribuído pela palavra original, nós podemos ver aqui nas palavras do profeta Irmão Brana a opinião dele. E se nós cremos que Deus enviou um profeta mensageiro, nós gostamos de tomar a opinião dele, porque é a opinião de Deus. Deus se expressa nos seus profetas. Então você diz, mas só as Sagradas Escrituras não bastam? Bastam. Mas não havendo profecia, o povo se corrompe. E quando Deus envia um profeta, é para crermos, inclusive, segundo Crônicas 20:20, diz que crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, e crede nos seus profetas, e prosperareis. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo é próspera, ela só prospera na fé, na caminhada do Evangelho, porque ela recebe Deus e recebe também os seus profetas. No plural, todos os profetas que Deus enviou, sempre o povo eleito de Deus recebeu esses profetas. E nesses últimos dias não tem sido diferente. Deus prometeu e cumpriu a sua promessa. Ele enviou o seu mensageiro. Vamos ver agora o que o profeta fala. No parágrafo 30, para remir o tempo, eu tomei a parte B. A última parte do parágrafo 30 desta mensagem diz assim: agora, esta próxima pergunta veja que é uma pergunta que alguém fez. Os dois filhos com idade de 6 a 8 anos estiveram aqui no altar nesta manhã. Quando é aconselhável para que eles batizem? Bem, alguém, certamente, os dois filhos estiveram provavelmente em uma chamada de altar, né? Estou comentando, porque aqui diz que os dois filhos de 6 a 8 anos estiveram ali no altar. E agora a pessoa pergunta, quando é aconselhável para que eles batizem? Por isso eu estou deduzindo que foi uma chamada de altar. Aqui não diz. Diz que eles estavam no altar. E agora, quando é aconselhável que esses garotos, né, se batizem? Aí o parágrafo 31, o profeta diz: o mais breve que você puder. Viu a resposta? Gostou da resposta? O mais breve que você puder. Arrependei-vos imediatamente e sejam batizados. Isto é, no nome de Jesus Cristo. Agora, esta é a pergunta número 1. Que bom, né? Que foi a pergunta número 1. Ou pelo menos é a pergunta número 1, por ser também o primeiro passo, né? Que uma pessoa dá na caminhada do Evangelho. Agora, esta é a pergunta número 1. Eu aconselharia isso, mas descobrimos nas Escrituras reticências. Bem, vou ler um pouco mais, porque você verá mais palavras do profeta acerca desse assunto.
o parágrafo 32. Você diz, bem, isto é escriturístico? Então, claro que o profeta, ele já sabe da minha e da sua preocupação em crer somente se for escriturístico. Então ele fala, isto é escriturístico? Parágrafo 33 desta mensagem. Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, 3.000 almas foram salvas e batizadas ao mesmo tempo. Tantos quantos creram no Senhor foram batizados. Certo. Aqui o profeta está nos animando para que assim que crer, a fé desceu no coração, então já seja realizado o batismo. Porque foi assim no Pentecostes. Todos que creram foram batizados. Prosseguindo o parágrafo 33. Então, logo que você crê no Senhor e o aceita como seu Salvador, vá diretamente à água e faça a sua confissão. Comece bem ali, jovem ou velho, não importa quem seja. Parágrafo 34. Você diz, bem, estes filhos podem ser bastante jovens. Aí agora o parágrafo 35, o profeta encerra esse assunto aqui. Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, porque das tais é o reino de Deus. O profeta diz aqui, eu não recearia em colocar minha mão sobre uma criança que deseja vir ao altar ou que quer ser batizada. Com qualquer idade, não me importa que idade ela tenha. Bem, então eu encerro aqui no parágrafo 35, com essas palavras do profeta. E isso aqui não trata de batismo infantil, batismo de bebês, porque isso sim é errado. Um bebê não tem de que nem por que se arrepender. Agora um garoto, uma garotinha, já com uma certa idade, já sabe quando faz o certo e o errado. Assim que eles começam a ter a consciência de erro, já sabe esconder da mamãe, já sabe esconder do papai, mudar as palavras, ali evitar contar certa coisa para evitar serem corrigidos. Então eles começam então a já ter uma idade onde eles já começam a saber escolher, discernir entre o certo e o errado. E no mais, quem faz o trabalho não somos nós. Nós só expomos a palavra. O profeta disse que ele não recearia de pôr as mãos sobre uma criança dessa e mesmo de batizá-las, caso isso partisse da criança. Porque na verdade não partiu dela. Deus, o Espírito Santo, sabe que aquela criança é uma eleita e está posicionando-a naquela idade já para seguir no caminho do Evangelho. Bem, então espero ter ajudado. E eu mesmo não ajudo, não tenho condições de ajudar ninguém. Mas eu próprio fui e sou ajudado por estas escrituras, por estes parágrafos também da mensagem do profeta. E tenho compartilhado